Sal e doce, torradinho, beba, mate, água, Coca-Cola, serrinha. Sal e doce, torradinho, mate, água, Coca-Cola, serrinha. Escoitou, refrigerante, escoitou, refrigerante. Alô, esfirra! Alô, esfirra! Ó, esfirra aí, ó! Chegou o árabe, hein? Ô, esfirra quentinha! Quem é que não bebeu nada? Quem é que tá com sede? Show de bola! Olha o sucão, hein? Quem foi que me chamou, hein? Já tô indo aí, hein? Vambora! Tá aí, né? Copão, geladão, limonada. Vamos provando e comprando, vambora. Laranja pera, lima e seleta de Itaboraí, gente, aí. Tudo saudável, gente, aí. Gente, caiu o preço. Cada freguês é um fresh. A voz é tudo, porque você tem que soltar a dicção. Olha o agrião, olha o alface, olha o cheiro verde, olha o tomate. Se eu não falar, eu não consigo vender. Usar a nossa voz parece tão natural que às vezes a gente nem se dá conta de quanto que ela está presente no nosso dia a dia. Tem gente, inclusive, que ganha a vida no gogó. Sai um x-tudo no capricho pra viagem. Tem mulher que fala grosso. Tem homem que fala fino. Tem gente que fica rouca lá que se apavora. E se a voz sumir de repente? Você tá falando... Já pensou que susto que dá? E aquela voz que a gente conhece, mas não consegue lembrar de quem é? Ai, dá uma aflição, né? Uma voz marcante pra mim. O Ari Barroso, esse pessoal da televisão, né? André Bocelli, Steve Wonder, Ivete Sangalo, Ray Charles. a voz César de Alencar. Jacques do Pandeiro é uma voz marcante. Cada pessoa tem uma voz única e especial, como se fosse assim uma impressão digital. Por que algumas pessoas têm voz aguda, outras grave e outras sexy? Quanto mais curtas, mais finas e mais tensas forem as cordas vocais de uma pessoa, mais aguda será a sua voz. E o contrário vale também. Quanto mais compridas, mais grossas e mais relaxadas forem as cordas vocais, mais grave será a voz da pessoa, independente do seu sexo. Alguém aqui não está satisfeito com a voz que veio ao mundo? Se não estiver satisfeito, pode levantar a mão. A gente está aqui brincando, né? Mas quando realmente a voz causa um problema sério para o seu dono, será que é possível mudar a voz? Nessas crianças em que essas alterações congênitas causam um prejuízo de relação social, e aí a gente pode estar falando de bullying, a cirurgia ela está indicada. Um cantor que vai entrar no palco, ele tem que fazer aquecimento de voz. É igual um jogador de futebol que entra no campo de futebol, ele tem que fazer aquecimento da perna, do braço, a fazer o alongamento, para que ele tenha um bom rendimento e para evitar lesões. A mesma coisa com o cantor. Você pode falar não de diversas formas. Não, não quero. Não, não quero. Ou não. Talvez sim, talvez não. Então, tem 1000 formas. E essa leitura do que está nas entrelinhas, tá? Quando você escuta a voz da pessoa, você até entende o que ela não está conseguindo dizer. Por isso que ator vive com o pescoço enrolado, com cheio de cachecol, tomando chazinho, dormindo 8 horas por dia, porque a gente não é nada sem a voz. E você sabia que o ar-condicionado é inimigo da voz? Porque ele resseca as cordas vocais. Já a água acaba sendo a melhor amiga da voz. Mas atenção, água muito gelada, nem pensar. Ela tem um efeito contrário. Quando se fala em voz, muitos mitos vêm à tona. Então vamos lá. Verdade ou mentira? A voz vai mudando com a idade, porque ela sofre um processo de envelhecimento. Verdade ou mentira? Verdade. As cordas vocais são um músculo e, como qualquer músculo, com o tempo, elas perdem massa muscular, atrofiam e ficam mais fracas. Para evitar o seu envelhecimento, é preciso fazer exercícios fonoterápicos. Os maiores vilões da voz são nessa ordem. Primeiro, o cigarro. Segundo, os gritos. Terceiro, o refluxo. Por isso, nunca deite de barriga cheia. Espere pelo menos 2 horas depois de comer. E evite alimentos ácidos,
gordurosos e condimentados, porque eles estimulam o refluxo. E, em quarto lugar, o álcool. O álcool resseca as cordas vocais. Ele só serve para o cantor ficar menos tímido no palco. Juliana e Luciano, será que existe algum alimento que seja bom para a voz? A nutricionista Bia Rick disse que tem uma receita infalível. Diz aí, Bia. Oi, Pati. Hoje as receitas são para aquelas pessoas que precisam cuidar da sua voz. Alimentos milagrosos não existem para a voz. Uma coisa super importante é a pessoa estar hidratada. E os vegetais e frutas têm um alto teor de água. Então, por isso que os sucos e as saladas são importantes. E você sabe que cuidar da voz é fundamental para quem trabalha com ela, né? Olha eu aqui, falando o tempo todo. Já pensou se eu tivesse rouca? Deus me livre. E agora, o nosso segundo grande mito sobre a voz. Já que gritar não faz bem para a voz, sussurrar protege cordas vocais. E por isso, é muito bom para a voz. Verdade ou mentira? Mentira! O sussurro força muito as cordas vocais e pode mudar de forma definitiva a estrutura da laringe. Bom mesmo é falar num tom de voz normal. Nem alto, nem baixo. Como é que estão os preparativos aí, Bia? Aqui tudo certo, Patrícia. Hoje eu vou preparar 2 receitas para aquelas pessoas que precisam da sua voz. Então tem uma salada de camarão com maçã verde e um suco de maçã com aipo e frutas cítricas. Os ingredientes são camarão VG, alho amassado, suco de limão, sal, alface, aipo picadinho, cheiro verde, cenoura baby, maçã verde e kiwi. A primeira coisa que eu faço é marinar o camarão com o suco de limão, o alho e um pouquinho de sal. Eu aqui coloquei o sumo de 2 limões, 1 colher de sopa do alho amassado e uma pitadinha só de sal, porque o camarão, na realidade, já tem sódio, mas a gente deixa o camarão marinando nesse molho de limão, alho e um pouquinho de sal na geladeira por algumas horas, enquanto prepara o resto da salada. Eu vou colocar na geladeira. Agora a gente vai para o segundo passo, que é preparar a parte dos vegetais. A primeira coisa que vocês têm que lembrar é higienizar os vegetais. A alface, eu rasgo a alface com a mão. Quando você corta a alface com a faca, aquele local onde a faca pegou oxida e fica amarelo. O aipo, vocês cortam em rodelinhas bem fininhas. Agora a gente pega o cheiro verde para picar. E por último, a cenourinha baby. Misturar esses ingredientes delicadamente e deixar na geladeira enquanto a gente prepara o resto. O aipo, o cheiro verde e a cenourinha baby. O azeite a gente só coloca na hora de servir, porque se você colocar o azeite antes, a alface murcha. Agora a gente coloca esse bowl na geladeira e tira o camarão. Enquanto a gente aquece a frigideira, a gente vai preparando o resto. Kiwi em rodelas finas, mas não precisa ser muito fina. Corta a maçã em 4 e tira lâminas finas, que não precisam ser muito finas. Já esquentou, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Agora a gente pega o camarão e, como a frigideira tá quente, vai estalar. Então tem que colocar com maior cuidado. O camarão também não pode ser muito cozido, senão ele fica borrachudo. Coloco as lascas de maçã. Agora eu já botei o azeite. Agora a gente derrama essa salada, de preferência num prato fundo, enfeita com o kiwi, que eu acabei de cortar.
Camarão entra também enfeitando o prato. Também pode botar um pouquinho mais de cheiro verde por cima. E o prato tá pronto. Acho que vocês vão gostar. Oi, Juliana, tudo bom? Vamos lá. Senta aí, vamos começar. O Luciano não pôde vir, vai fazer um show em São Paulo, tá virando popstar. Eu também preparei um suco com alguns dos ingredientes, usei maçã, aipo, frutas cítricas. Então é sempre ácidos. Eu tenho ácidos, alimentos picantes, condimentados, pimenta. Você gosta de pimenta? Adoro. E aí, Juliana, tá boa mesmo a salada? Maravilhosa, muito boa. Patrícia, tá ótima. Pena que você não tá aqui com a gente experimentando. Se você perdeu alguma coisa, é só conferir no nosso site. E agora, o nosso primeiro e grande mito sobre a voz. Aposto que você vai ficar em dúvida. Aquelas balinhas de gengibre que você conhece, todos os cantores usam, é excelente para a voz. Verdade ou mentira? Mentira! A bala de gengibre faz bem apenas para a garganta. Como ela estimula o refluxo, ela pode até piorar a voz. Troca o gengibre por uma maçã. A maçã reduz a acidez das cordas vocais e ajuda no aquecimento da voz. Voz cada um tem a sua, aguda, rouca, anasalada. O importante é cuidar bem dela e ser feliz, como a Juliana e o Luciano mostraram pra gente.